Olá Edgar, aqui é o Moisés, enviando esse projeto aqui para você analisar. Bem, esse projeto eu achei, poxa, fácil demais, uma pegadinha. É, então eu tentei fazer aqui alguma coisa para demonstrar que posso programar bem, né? Vamos ver se me sair bem. Em primeiro lugar, eu escolhi o banco de dados MySQL, está aqui. Deixa eu ver aqui como é que ele está. Escolhi esse Dewey, pessoa BD. Pronto. Eu demorei mais ou menos uns 34 horas. Muita parte desse tempo eu passei analisando o que eu estava fazendo, procurando formas melhores de fazer na internet. Então isso tomou mais, assim, eu diria que 80% do projeto, né? Porque fazia tempo também que eu não vi o Hibernate, então eu tive que dar uma atualizada. É, e também estava procurando outras formas de fazer sem ser com swing. Por exemplo, esse projeto aqui, ele ficaria mais ou menos assim. Só que, como eu não estou acostumado a desenvolver JavaFX, eu resolvi partir para o Swing mesmo. Mas eu dei uma analisada, dei uma olhada. No Swing, esse modelo porque trata seleções na tabela e coloca aqui embaixo. Nós podemos mudar aqui para podemos mudar se quisermos, né? Por exemplo, salvo. Salvou. No final, né? Esses nomes aqui eram de um teste do outro projeto que acabou entrando aqui. Deixa eu tentar removê-los. Pronto. Removi. Você vê que ele atualiza. Aqui nós temos 4 labels, 4 campos de texto, mas esse aqui não é editável. Eu coloquei um pano de fundo cinza. Vamos inserir aqui
inserir com nada, ele pede que todos os campos devem ser preenchidos. Se eu colocar alguma coisa aqui, vai inserir, vai pedir todos os campos devem ser preenchidos. Aqui também, todos os campos devem ser preenchidos. E aqui, ele deu aqui que o endereço de e-mail não é válido. Vamos mudar então para tentar inserir. Ele deu um erro na idade. Vamos tentar a unidade negativa. Diz que a idade não pode ser negativa. Eu coloquei de 0 para cima. É que o nome foi. Eu queria ter testado com o nome vazio. Não, ele não permite. Certo? Bem, é isso. Aqui ele seleciona, mas eu não trago para cá. Não era especificado isso. Bem, comecei pela classe. Nada mais é que tem anotações. Essas anotações a gente vai usar para fazer o mapeamento dessa classe numa tabela, um objeto relacional no MySQL. Isso aqui por essa classe aqui não tinha antes, certo? Eu preciso desses hashcode desse equals porque normalmente esses dois métodos eles comparam com endereço de memória, comparam dois objetos com endereço de memória, mas aqui a gente quer comparar por ID, né? Então eu tive que fazer uma sobreposição. Esses métodos foram adicionados agora apenas para essa forma aqui, correto? Eu não vou só para as partes mais importantes. Essa anotação diz que isso é uma entidade e a tabela dela é essa. Ela é serializável. Isso aqui foi colocado agora, isso aqui também. Isso aqui quer dizer que ele é uma classe que vai ser mapeada, né? Essa aqui quer dizer que ela é uma chave privada, isso aqui quer dizer que essa chave privada vai se incrementar automaticamente. Aqui são as colunas, que tem o nome da coluna e se pode ser nulo, nenhuma delas é nula. Construtor vazio e o construtor com os 3 atributos. Depois desse aqui a gente vai para eu vou falar sobre as coisas mais importantes. Esse aqui é o mais importante. Ele só precisa, isso aqui ele está dizendo que só precisa, está dizendo para o Hibernate que só precisa ter o banco de dados. O resto, o Hibernate cria se não tiver. Certo? E esse aqui é um pool de conexões. Certo? A gente pode dar um mexido nele para deixar da forma que a gente quer. Esse aqui é mais bug mesmo, mostrando estatísticas, comandos. E aqui eu tenho que deixar a classe pessoa aqui para que eu possa mapear, para que eu possa achar e mapear essa classe, usando aquelas anotações. Depois, o pacote foi criado por esse form mestre detalhe, não foi eu que fiz. Esse arquivo aqui que faz, ele vai pegar uma fábrica de seção. E através dessa fábrica de seção a gente vai pegar uma seção, a gente vai pegar essa fábrica de seção para criar uma seção. O código aqui não tem muito mistério, não vou explicar porque é fácil, é tranquilo. Aqui a gente tem
o DAO, né, data fazer, como eu falei, ele precisa de uma sessão e de uma transação. Essa sessão ele vai pegar aqui a sessão que ele vai, esse aqui fecha a sessão, porque você tem que fechar toda vez que você fizer uma transação. Aqui ele vai trazer todas as pessoas do banco. Ele usa uma query, ele abre a sessão, abre a transação. Ele usa essa linguagem do Hibernate, que é HQL, Hibernate Query Language. E dessa consulta ele pega uma lista e a gente faz o commit dessa transação, certo? Passando só para o que é mais importante, ele retorna essa lista. Tudo bem. Para inserir, a mesma coisa. Abre uma sessão na transação, ele tenta salvar e depois dá um commit. Se algo der rollback, tanto aqui quanto aqui, certo? Eu fiz essa classe aqui estender uma classe de um pacote do Google, que é o genérico DAO. No caso de na frente a gente precisar implementar outras coisas, eu tenho um modelo legal para me basear. Essa aqui é apenas a interface que essa classe implementa. Estudando, eu vi que a gente não é interessante usar a classe DAO diretamente. O ideal é usar uma classe de serviço. Essa aqui que é igual a essa de serviço para você se conectar com o DAO, para aí você se conectar com o banco de dados. Por quê? Porque a classe de serviço ela vai fazer tratamento das operações, vai validar, né? Para validar eu usei essa classe aqui, valida. Explico sobre ela já. Entrando aqui nesse serviço de implementação, ele vai apenas, ó, eu não implementei todas as classes, validar antes. Esse método aqui, valida a pessoa, ele vai retornar um valor booleano. Se for verdadeiro, ele vai salvar, que aqui é o método de salvar. Aqui tem dois métodos de salvar. Esse usa uma pessoa inteira, mas esse usa só strings. Por quê? Porque essas strings vão vindo dos campos de texto e eles pegam lá como string. Como eu quero centralizar a validação, eu não vou tentar mudar, por exemplo, a idade para inteiro antes. Eu vou trazer tudo como string e valido apenas aqui. Ficar um tanto só, controlado, certo? Aqui, como você pode ver, esse serviço ele vai usar a pessoa DO, né? O mais importante aqui é esse aqui, não precisa de validar. Vamos pro validar. Ele tem uma constante aqui que foi o que eu usei para determinar o máximo de caracteres que o nome pode ter. Só como demonstração assim, de uma suposta regra, né? Porque não tinha isso na especificação. Essa classe ela tem 3 métodos. Não, 4, né? Perdão, 4. Esse método aqui, ele vai validar uma pessoa. Aqui você pode entrar com uma pessoa ou eu posso entrar com nome, e-mail e idade por aquilo que eu já falei dos campos de texto, né? Os dois têm implementação muito parecida, então eu
vou usar esse aqui até assim, é mais, os dois são muito parecidos. Eu vou pegar essas características da pessoa, todas passadas para string, vou colocar no array, vou verificar se eles são nulos. Se eles são nulos, é falso. Eu vou retornar falso aqui. Se não, eu vou tentar fazer isso aqui. Se forem vazios, lança uma exceção de entrada inválida. Essa exceção foi eu que criei. Ela tem dois construtores, um vazio e um com string, que é a mensagem dela. Essa mensagem vai ser exibida naquela caixa de diálogo que eu mostrei no começo, né? Que você viu no começo. E essa caixa de diálogo esse método ele pega uma exceção, e esse método aqui, se eu quiser mostrar outra mensagem de erro, eu posso usar, mas eu uso esse método nessa classe. Certo? Muito tranquilo. Voltando aqui, eu pego esses booleanos do retorno de cada método. Vou explicar daqui a pouco. Nome válido, e-mail válido, idade válida. Faço um se com todos eles com operadores AND. Se tudo isso aqui for verdadeiro, então você volta verdadeiro. Ou seja, a pessoa é válida, né? Se não, você volta false. É que ele lança as duas exceções. As duas exceções vão ser tratadas por aquele método que mostra o diálogo de erro na tela. Então, tá tudo bem. Essa classe aqui ela vai validar a pessoa. Ela apenas vai verificar se é nulo, se é... Ops, ela é o mesmo método ao outro, só que usando apenas strings, né? Já não tem mistério, é a mesma coisa. Esse método aqui ele vai validar o nome. A única regra que ele vê é se é maior do que 200 caracteres, vai lançar essa exceção aqui, que vai ser tratado por aquele método, né? Esse valida e-mail, para não escrever muito, eu usei uma biblioteca da Apache, que é essa aqui. Essa aqui. Ela já tem um método que valida o e-mail, que é esse aqui. Se essa validação de e-mail for falsa, eu vou lançar uma exceção. Esse de e-mail não é válido. Isso me poupou muito tempo. O próximo ele valida a idade. Primeiro ele tenta passar para inteiro. Isso aqui pode lançar uma exceção de formato de número não correto, né? E pode lançar uma exceção também de que a idade não pode ser negativa. Então ele verifica se é inteiro. Se não for inteiro, uma exceção. Se for inteiro, é menor que zero, outra exceção. Se não, tudo certo. Então, basicamente é isso. Agora, as classes de divisão, certo? O principal aqui é a tabela. A tabela ela é apenas um componente. Eu vou logo destrinchar isso aqui da forma mais fácil. Esse componente tabela, para ele ter dados, ele lidar com dados, ele precisa de uma classe chamada modelo, quer dizer, uma classe que ou implementa uma interface de modelo de classe, ou estende uma classe de modelo. Enfim, no meu caso aqui a minha de essa classe aqui. E aqui como você vê, eu uso aquele serviço que faz a validação. Tem uma lista de pessoas. Isso aqui eu preciso para popular a minha linha. Isso aqui eu vou usar para setar as colunas dessa tabela. Que eu inicializo no construtor. Eu
inicializo também as minhas colunas e eu atualizo a minha tabela. Simples aqui, eu vou ter essa lista com todas as pessoas do banco de dados e para cada pessoa dessa eu vou pegar um atributo dela e botar nesse array. Depois eu pego esse array e adiciono, esse método aqui adiciona essa linha na tabela. Simples. Depois eu renovo esse array para ele receber outros atributos na frente. Em série pessoa é praticamente a mesma coisa, mas eu vou pegar uma pessoa e cada atributo dela vai ser uma coluna e depois eu vou adicionar uma linha. Aí eu vou renovar esse objeto aqui. A diferença é que, assim, quer dizer, vale dizer que esses métodos aqui só vão ser executados depois da validação. Certo? Modelo tabela é isso. A tabela, a única coisa que eu fiz nela aqui é que ela vai repassar os métodos pro modelo. Não é muito correto, mas eu estava com dificuldade de conseguir tirar esse modelo a partir da tabela. Eu fiz desse jeito aqui. Isso aqui basicamente o que ele faz vai configurar o modelo da tabela como um modelo tabela e todo esse código aqui ele vai dizer que a coluna da idade vai ficar alinhada à direita. Só isso. E esse método aqui ele vai fazer o tamanho da tabela se estender até o limite do seu componente, mesmo que não haja linhas o bastante. Basicamente é isso. Agora vamos. Essa aqui é a SPY, vamos dizer assim, a superior da visão, que é a estrutura. Aqui, esse painel é onde ficam os labels. Botão layout, grid bag layout, e tem que ter esse grid bag constraints. Essa array aqui vai me ajudar bastante na hora de popular os labels e os campos de texto, né? Aqui eu fiz um conjunto de labels, aqui eu fiz um conjunto de campos de texto, todos com 4 elementos. Aqui eu fiz um JButton, inserir, atualizar a pessoa, e aqui um só de atualizar. Beleza, tranquilo. Aqui o serviço que eu preciso usar, o modelo tabela, a tabela, pronto. O construtor, ele vai colocar o título, vai centralizar, ele vai configurar os labels e os campos de texto, que é esse código aqui. Está as variáveis do gerenciador de layout. Aqui eu seto esse layout para o meu painel, inicializando os labels e os campos de texto. Por exemplo, essa linha aqui, campos, que são esses aqui, e aqui no 2 pontos. Não, 2 pontos. Inicio bota 30 de coluna e aí adiciona um action listening. E aqui a gente vai adicionar todas as labels. Aí vai uma coluna para a direita todos os campos de texto, mais uma coluna, quer dizer, desce uma linha e aí você adiciona os botões, bota action listeners para ele e formata o comando que você quer que eles tenham. Esse aqui ele está apenas mexendo com aquele campo de texto do ID que não é editável e ele tem um fundo cinza. Esse código aqui ele vai setar o look and feel, o padrão. Aqui a gente começa, esse aqui é o main, aqui é onde começa a aplicação. Aqui a gente inicia uma nova janela, que é esse GFrame. Caso aconteça algum erro, a gente vai mostrar aqui.
Esse código aqui apenas é o tratamento dos eventos. Caso o comando seja inserir pessoa, você faz esse código aqui. Caso seja atualizar pessoa, você só atualiza. Vamos lá, o inserir pessoa. Ele vai pegar o texto dos campos de texto e vai usar o pessoa